Então, pessoal, está gravando, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um dia nesse maravilhoso semestre letivo 2020 1.1 do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E, como é de costume, quando a gente começa a gravar a aula, peço a vocês que, por favor, registrem a frequência de vocês aí no chat, né? Para que vocês não sejam prejudicados no futuro. Bom, gente, então, nosso assunto hoje marca o início de uma nova época nessa nossa caminhada no maravilhoso mundo da lógica, mais especificamente da lógica proposicional, certo? Bom, vamos só fazer aqui uma rápida recapitulação do que foi visto até agora. Então, até agora, vocês foram apresentados ao conceito de lógica, né? Começando com uma parte mais filosófica, vendo como é que é a lógica a partir da filosofia, né? Depois, nós vimos que os sistemas lógicos eles são vários e que vocês vão aprender nessa disciplina 3 sistemas lógicos, aliás, vão ter uma introdução a 3 sistemas lógicos, no caso, a lógica proposicional, lógica de predicados e a lógica modal. Vimos também que qualquer sistema lógico ele precisa ter uma sintaxe e uma semântica. Primeiro a gente aprende a sintaxe desse sistema lógico, que a gente chama de linguagem, né? Na verdade é uma linguagem formal, né? Seja ele lógica proposicional, seja ele lógica de predicados ou lógica modal, afinal de contas estaríamos trabalhando com uma linguagem formal. A partir do aprendizado da sintaxe dessa linguagem, a gente parte para compreender a semântica da linguagem. Na semântica, que a gente começa a trabalhar com a ideia de verdade e de falsidade. No caso da lógica proposicional, a gente só tem verdade e falsidade, né? Uma proposição ela é falsa ou é verdadeira, nunca podendo ser as duas coisas ao mesmo tempo e nem muito menos uma terceira possibilidade. E isso no campo da lógica proposicional. Existem outros sistemas lógicos, como já foi colocado para vocês anteriormente, que admitem outros graus de verdade, né? No caso, a lógica fuzzy ou lógica nebulosa, ela trabalha com a noção de graus de verdade, certo? E por aí vai, né? Mas isso daí foge totalmente do escopo da nossa disciplina. Isso daí fica para vocês, caso queiram aprofundar os estudos a respeito da lógica, tá bom? Bom, e além da sintaxe e da semântica, é necessário também nós aprendermos propriedades das fórmulas, e aí a gente já passou por isso também. Vimos que as fórmulas podem ser contingentes ou satisfatórias, elas podem ser tautologias ou válidas, elas podem ser insatisfazíveis ou contradições, ou elas podem ser falsificáveis, né? E aí falsificável, contingente satisfazíveis acabam sendo quase que sinônimos para alguns autores, certo? Daí a gente já viu no passado. Bom, vimos também, né, algumas propriedades importantes que são a consequência lógica e a equivalência lógica. Ficou claro, acredito eu que ficou claro para vocês que a relação de implicação lógica ou de consequência lógica, ela é uma via de mão única, né? Então, se eu tenho uma fórmula alfa e ela implica logicamente uma fórmula beta, não necessariamente a fórmula beta vai implicar logicamente na fórmula alfa, certo? Fala, Vitor. Professor, você sabe quando foi que eu fui conseguir entender aquele negócio que você explicou na segunda-feira? Não, me diga aí. Sábado agora? Sábado é que eu fui conseguir entender. Cara, assim. É assim mesmo. O processo de aprendizado ele é diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem seu tempo, certo? Eu gosto muito de colocar isso para vocês. Vai ter gente que vai, em 2 tempos, no dia da aula, vai entender o que eu falei. Né? Vai ter gente que vai levar algum tempo, né? Certo? Então, não fiquem se torturando, achando que eu sou incapaz e tal, não sei o quê. Né? Não é. As pessoas elas têm seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. Vamos botar na nossa cabecinha aqui, tudo acontece ao seu tempo. Né? Também não precisa também ficar esperando uma iluminação do Divino Espírito Santo, né? E aí, de repente, faz-se um Fiat Lux, né? Faz-se a luz. É preciso ter um certo dedicação aos estudos, né? Ler, reler, assistir os vídeos várias vezes, né? Voltar, etc. Sim, mas como eu estava falando anteriormente, vimos a questão da implicação lógica, né? Ou
consequência lógica, e vimos também a propriedade da equivalência lógica. A equivalência, como o próprio nome diz, equivalência, ela está relacionada à semântica de fórmulas, né? Certo? Então, quando a gente diz que uma fórmula é equivalente a outra fórmula, significa o quê? Que elas possuem o mesmo valor verdade, certo? Elas podem ser sintaticamente diferentes, assim como a gente viu, né? Vocês viram lá nos vídeos, viram da resolução do exercício da aula passada, certo? E aí, beleza. Então, até aí a gente estava trabalhando com o mundo semântico, com o mundo sintático e tal, só que aí faltava uma coisa, né? Faltava a gente começar a estudar maneiras de verificar a validade de argumentos. Não sei se vocês lembram, lá no início da disciplina, né? Foi comentado com vocês, até passei uma lista de exercícios que fala sobre argumentos e tal. E aí a gente esqueceu mais ou menos esse assunto de argumento, mas agora a gente vai voltar a falar sobre ele. Certo? Porque um dos objetivos primordiais da lógica é justamente esse, verificar a validade ou não de argumentos. Então, eu tenho aqui um determinado argumento, o meu papel enquanto estudioso da lógica, enquanto lógico, é verificar se esse argumento ele é válido ou não, certo? E aí, a gente precisa lembrar daquela historinha de que uma coisa é validade de um argumento, outra coisa é valor de verdade das proposições. Isso foi passado, a gente viu, certo? Aí, o que é que a gente está começando hoje, né? Então, começou hoje a entrarmos no campo onde nós começamos a verificar a validade dos argumentos. Essa verificação, ela pode ser feita ou através de procedimentos sintáticos ou através de procedimentos semânticos, certo? Vamos começar trabalhando com um procedimento sintático, que no caso são sistemas axiomáticos. Mas aí eu queria deixar para comentar com mais profundidade no segundo tempo da aula. Queria voltar agora aqui para o nosso quiz, e aí você já tem uma noção do que é que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, vamos lá para o nosso quiz. Eu vi que as notas aqui do quiz foi boa, né? Uma distribuição bem bacana, está muito mais tendendo para 8, 9, né, e 10. Né? Já vi que alguns de vocês tiraram 10, né? Já comentaram aí no chat. Fala, Vitor. Ei, professor, você vai... Como é que vai ser sobre as notas da tarefa? Você vai voltar ela para a gente? Ou a gente só vai saber no final do semestre? Cara, eu vou corrigir as tarefas de vocês, certo? A tarefa 1. E até lá, eu já acho que na próxima semana eu já tenho isso feito, certo? E eu já vou começar a alimentar minha planilha, onde eu coloco as notas de vocês. Aí o que é que eu faço, geralmente? Eu jogo para vocês um preview da situação. Olha, se a gente fosse encerrar o semestre hoje, quais seriam as notas de vocês? Porque, lembre-se, a nota de AP1 de vocês já está sendo construída, né, a partir das frequências de vocês e das respostas dos quizzes. Então, já tenho lá na minha planilha um preview da nota de AP1 de vocês. A nota de AP2 de vocês vai começar agora a ser construída com a tarefa 1. Quando vocês me entregarem a tarefa 2, eu já vou ter mais uma nota. E quarta-feira, não esqueçam, vocês vão fazer a primeira avaliação no sistema acadêmico. Segundo tempo, eu comento melhor isso com vocês. E essa primeira avaliação já vai começar a ser, já é a construção da nota de AP3 de vocês. Então, dentro de uma semana mais ou menos, eu já tenho um quadro de como é que estão as 3 notas de vocês, certo? A partir da nota da primeira tarefa, da nota dessa primeira avaliação do sistema acadêmico e das frequências e quizzes que você já tem, certo? Então, mais ou menos daqui a 2 semanas, eu já posso dizer assim, gente, ó, se a gente terminasse a disciplina agora, esse seria o resultado de vocês, certo? Eu já teria as 3 notas de vocês, tá certo? E aí, isso vai mudando com o avançar do semestre, porque vocês vão fazer mais tarefas, vocês vão fazer outras avaliações, serão 3 avaliações ao todo, vocês vão fazer a primeira agora, certo? Então, quando vocês fizerem a segunda avaliação, vocês já terão feito 3 tarefas, vários quizzes, então você já tem mais ou menos uma ideia, né, das suas possibilidades de ser aprovado por média ou não. Beleza? Entendido? Bom, vamos lá. Gente, primeira questão da nosso quiz, né? Para inferir, derivar ou deduzir consequências lógicas de uma teoria, nós podemos utilizar o tabuleiro analítico, a completude ou corretude, a tabela verdade ou um sistema dedutivo.
Bom, nesse caso aqui, essa pergunta, né, a correta mesmo é sistema dedutivo, que é o que a gente está estudando agora, né? Então, a gente começou a estudar os sistemas dedutivos. Porém, eu poderia dizer também que quem marcou o tablô analítico, ele meio que acertou. Por quê? Porque o tablô analítico também é um sistema dedutivo, certo? Então, essa pessoa que marcou o tablô analítico não está 100% errado, não. Mas aqui, como a questão só tinha uma correta, né? Certo? Então, a mais correta de todas era sistema dedutivo. Porque quando eu falo de sistema dedutivo, eu estou falando de sistemas axiomáticos, eu estou falando de dedução natural, eu estou falando de tablô analítico, tablô semântico, certo? Então, engloba tudo, ok? Entendido? Mas a pessoa que marcou o tablô analítico não está totalmente errado, não, certo? Moisés, eu vou ver quem foi que marcou e vou dar meio ponto para essa pessoa, tá certo? Beleza? Bom, todo sistema dedutivo precisa ser apenas completo. Falsíssimo. Todo sistema dedutivo ele precisa ser correto e completo, né? Então, é tanto que tem a corretude e a completude de um sistema dedutivo. Vocês vão ver isso muito em livros de lógica, matemática, certo? Essa expressão. E até mesmo em outras literaturas matemáticas, certo? Então, o sistema é completo se, através dele, eu posso derivar toda e qualquer fórmula que é válida, certo? Toda e qualquer fórmula que é válida, ou seja, que o argumento é válido, né? Eu posso derivar através dele. Um sistema dedutivo, ele é correto se toda fórmula válida pode ser derivada através dele. Então, vejam que uma coisa complementa a outra. Então, enquanto eu tenho na completude, dizendo que todo sistema que é completo, ele me permite derivar qualquer fórmula que seja correta, né, seja válida, então, quando eu digo que o sistema é completo, é isso. Quando eu digo que o sistema é correto, ele vai dizer que qualquer argumento válido é derivável, né, daquele sistema. Então, no caso do sistema axiomático, que é esse que a gente vê inicialmente, ele é um sistema correto e completo. A dedução natural, que a gente vai ver posteriormente, também é correta e completa. O tablô analítico ou o tablô semântico, ele também é completo e correto. Ah, professor, só existem esses sistemas? Bom, para início de conversa, para vocês só, mas existem outros, e se você quiser, você pode desenvolver o seu próprio sistema dedutivo, certo? Mas aí já é um trabalho de nível de tese de doutorado, tá bom? Vamos lá. São fórmulas da lógica às quais se atribui um status de verdade básica. 100% correto ali, axiomas, né? 32 pessoas assinalaram, beleza? A pessoa que assinalou tautologia, né? Ela, digamos que bateu na trave, certo? Por quê? Porque os axiomas, né? Eles são tautológicos também, eles são verdades básicas, eles não necessitam de demonstração. Isso eu até comento num dos vídeos que isso tem provocado um cilema grande lá na filosofia da lógica e tal, se axiomas são ou não demonstráveis, então uma coisa assim. Mas enfim, axiomas são as chamadas verdades básicas. Essas verdades básicas dos axiomas existe só na lógica? Não existe. Porque a ideia de sistema axiomático é muito antiga, ela remonta a Euclides, né? Vocês devem ter ouvido falar de Euclides também, o matemático, né? Não é o colega de vocês, não. Eu sei que tem um Euclides aqui na nossa turma. Mas eu estou falando do matemático, que escreveu, o grego, que escreveu um sistema axiomático, tá bom? Muito provavelmente os pais do Euclides se inspiraram no Euclides matemático para dar esse nome a ele, né? Espero eu que sim, senão os pais dele, os avós dele, não sei. Enfim, mas é um personagem muito importante da história da matemática, beleza? Então, remonta a Euclides a ideia de sistemas axiomáticos. Ele foi a primeira criatura que axiomatizou a matemática, certo? Entendido? E aí, no livro dele, né, que agora me foge à memória o nome, certo? Ele apresentou vários axiomas que ainda são muito utilizados nas chamadas geometria euclidiana. Elementos, pronto, Lucas. O Lucas acabou de me passar aqui uma cola no chat. Exatamente, os elementos de Euclides. É um livro que ele escreveu há alguns milhares de anos, né? E que ali tem as primeiras axiomatizações da história da matemática. Bom, um axioma é uma verdade básica, portanto, não precisa ser demonstrada. Aqui acaba que
complementa a questão anterior. Como é uma verdade básica, o axioma não precisa ser demonstrado. O que é que a gente demonstra? A gente demonstra teoremas, né? Então, o teorema, né, como, por exemplo, o teorema da completude, o teorema da corretude, ou o teorema da condicional, que é um dos casos que a gente vai trabalhar aqui, né, eles podem ser demonstrados. Essas demonstrações, geralmente, são um tanto complexas, né? As demonstrações são basicamente o quê? Argumentos lógicos, né, fortes, encadeados e corretos, né? Parabéns aqui aos 29 que marcaram, verdadeiro. Bom, vamos lá. É uma sequência de fórmulas de A1 até a N, tal que cada fórmula ou é uma instância de um axioma ou é obtida por inferência. Perfeito, uma dedução. Então, o que é uma dedução? Quando você vai construir uma dedução, você está nada mais, nada menos criando uma sequência de fórmulas, e essas fórmulas, no caso do uso de um sistema axiomático, elas ou são uma instância de um axioma ou é obtida por uma regra de inferência. No nosso caso, né, o sistema axiomático que a gente vai trabalhar no exercício, são dois sistemas axiomáticos, a gente utiliza apenas uma regra de inferência, que é a regra modus ponens. Mas isso são assuntos para o segundo tempo da aula, certo? Alguém aqui colocou teorema, 6, mas pisaram na bola, tautologia não é, certo? Bom, aqui era a questão que estava sem... vocês tinham assinalado e eu não tinha dito qual era verdadeiro, né? Mas eu vi que a maioria, estou vendo aqui muito feliz que a maioria acertou. Então, os conectivos das fórmulas da lógica proposicional são verofuncionais. Isto quer dizer, dependerá do valor de verdade de cada um dos seus conectivos. Não tem muito o que discutir, certo? Então, toda vez que a gente olhar para um conectivo da lógica proposicional, você deve sempre lembrar que ele é verofuncional. Ou seja, o valor de verdade daquela fórmula vai depender do valor de verdade daquele conectivo. E como a gente chama verofuncional, né, vem a ideia de quê? De função de verdade, que a gente já trabalhou exaustivamente. Constitui elementos de um sistema axiomático, né? Aqui também, bem tranquila essa questão, né? Algumas pessoas pisaram na bola, mas eu estou vendo que a maioria realmente acertou. Primeiro, conjunto de FPS. Então, todo sistema axiomático vai ter, entre seus elementos, um conjunto de fórmulas bem formadas. Eu não posso ter no sistema axiomático fórmulas que não sejam bem formadas. Isso é básico. Por quê? Porque a partir dessas fórmulas aqui eu vou construir os argumentos e tal, e vou verificar a validade deles. Eu só posso construir argumentos a partir de fórmulas bem formadas. Segundo ponto, alfabeto da lógica proposicional. Outra coisa que a gente não pode escapar, né? Já que nós estamos ainda dentro do âmbito da linguagem da lógica proposicional, eu tenho que trabalhar com o alfabeto dessa linguagem. E, por fim, conjuntos de regras de dedução. Lógico e evidente, as regras de dedução, né? No caso, no sistema axiomático, a gente trabalha nesse exercício, tem só uma, que é o modus ponens, mas em breve vocês aprenderão várias e várias outras regras de dedução que são utilizadas nos outros sistemas dedutivos, certo? Beleza? Fala, Vitor. Professor, sobre o modus ponens, eu estou ainda muito em dúvida, sabe? Mas o que, irmão? Não, pode Bom, ser. tá certo, só um comentário. Então, mas, Vitor, não se preocupa não que essas dúvidas sobre modus ponens, elas vão sendo diluídas ao longo das nossas explicações, certo? Se preocupe não que você vai entender bem direitinho. Beleza? Bom. Aqui para sábado eu entendo também. É tudo ao seu tempo. Vamos lá. O sistema axiomático obrigatoriamente terá apenas 3 axiomas. Falsíssimo. Né? Nos 2 vídeos que eu pedi para vocês assistirem, em um deles eu apresento um sistema axiomático que tem acho que uns 10 axiomas, e no outro eu apresento um sistema axiomático que tem apenas 3 axiomas. Certo? Isso, né, nos remete à seguinte ideia. Eu posso construir um sistema axiomático, né, com os axiomas que eu quiser. O importante é que você utilize, né, entre os axiomas, formas que são válidas, ou seja, que são tautologias. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de verificar
que cada um dos axiomas que são apresentados tanto no primeiro sistema como no segundo sistema, que é o com 3 axiomas, elas são tautológicas, são formas tautológicas, certo? Se você fizer essa tabela verdade ali, dá tudo verdadeiro, né, no conectivo principal. E isso é no caso da lógica proposicional, é um requisito básico, né? Se eu vou criar um sistema axiomático, os meus axiomas, eles devem ser tautológicos, devem ser fórmulas válidas. Quando eu falar fórmula válida ou falar tautológico, eu estou falando da mesma coisa, certo? É apenas uma expressão diferente. Bom, o seguinte esquema de axioma, que a gente tem lá a figurinha, é uma instância de qual axioma do sistema PA. A maioria acertou, deixa eu ver lá a figurinha. E aí eu preciso comentar com vocês essa história de esquema, né? Esquema de forma, viu? Não é outros esquemas, não, certo? Esquema na minha juventude era outra coisa. Então, aqui em cima, nós temos uma fórmula, né? Um FBF, uma fórmula bem formada. Vocês podem observar que eu tenho uma condicional e ela se repete aqui e aqui, certo? Essa mesma condicional, ela faz uma conjunção com ela mesma e essa conjunção é o antecedente dessa condicional maior, correto? Boa, Vitor. Entendido? Então, de imediato, você pode olhar para cá, ó, H de junção H, condicional H. Certo? Então, como eu disse para vocês lá no vídeo, alguns autores, como o professor João Nunes, eu até deixei aqui o livro dele separado, né? O professor João Nunes de Souza, ele utiliza as letras H e G e E para se referir a esquemas de formas. Né? Então, ali é como se fosse uma variável que ali está representando uma fórmula qualquer. Certo? Então, nesse caso aqui, o que ele está apresentando para a gente, através dessas 3 opções, e curiosamente, as 3 opções são os 3 axiomas que ele apresenta lá aqui no livro dele, certo? O sistema axiomático que ele apresenta, certo? Então, você olha para essas 3 letras e não olha para elas como se fossem como se fosse um símbolo proposicional. Ela é uma fórmula, né? E aí você precisa lembrar sempre da definição de fórmula, que a fórmula mais básica, a fórmula atômica, é um símbolo proposicional isolado. Aí você lembra da definição indutiva, que a gente apresentou lá no início da disciplina, lá quando a gente estava falando sobre o alfabeto, como é que a gente constrói uma fórmula a partir da colocação dos conectivos, conectivo da negação e por aí vai, certo? Entendido? Então, isso daqui, essas três fórmulas aqui não são fórmulas, são esquemas de fórmula. E como são esquemas, o que é que isso quer dizer? Que eu posso substituir cada uma dessas letras, H, G ou E, por outras fórmulas, beleza? Entendido? Exatamente, Vitor, substituição. O princípio da substituição é algo extremamente útil nessa nossa etapa aqui da disciplina. Você compreendendo bem o princípio da substituição, você vai se dar bem do restante da disciplina, certo? Dessa parte aqui. Beleza? Vamos voltar aqui. Tranquilo, tranquilo. Vitor, tu tinha levantado a mão, tu queria falar alguma coisa? Era sobre isso mesmo, dizer que era a substituição ali. Você estava substituindo o P condicional, não lembro qual era a outra letra, acho que era Q, pelo H. Peraí, tem um comentário aqui do Lucas. Estou com dificuldade de diferenciar a implicação de dedução. Lucas, no segundo tempo eu te respondo bem direitinho, certo? Eu vou deixar essa tua pergunta aqui marcada, mas no segundo tempo eu esclareço bem direitinho isso para vocês, tá bom? Gente, vamos lá, avançando, que já está de noitinha, né? A demonstração por contradição da validade da regra modus ponens Então, a gente tem aqui a regra modus ponens. Regras de inferência, elas são argumentos válidos, certo? Elas são tautológicas. Se você fizer a tabela verdade do modus ponens, você vai ver que tá tudo, ela é uma tautologia, ok? E aí, nessa questão, o que é que eu apresento? Eu apresento a demonstração por contradição da validade da regra modus ponens. Uma demonstração por contradição também é conhecida como demonstração por absurdo. Então, na demonstração por contradição, o que é que a gente faz? Eu tenho aqui uma sentença que eu quero provar que ela é verdadeira, certo? Só que aí
eu assumo que ela seja falsa. Então, veja bem, olha só como é interessante o esquema da demonstração por contradição. Eu quero provar a verdade de algo. Só que, para provar a verdade de algo através da contradição, eu vou assumir que esse algo é falso. Quando eu assumo que esse algo é falso, eu espero lá na frente, no meu processo de demonstração, encontrar uma contradição. E o que é a contradição? É justamente aquela situação em que eu tenho um símbolo de verdade, que ele tem um valor verdadeiro, e esse mesmo símbolo de verdade falso. Né? Aí você tem que lembrar do princípio da contradição, que uma sentença ela não pode ser falsa e verdadeira simultaneamente, certo? Então, no caso aqui da nossa resposta, né, todo mundo aqui, boa parte acertou, a gente começa com um enunciado bem simples. Ó, seja a interpretação de H igual a verdadeiro e a interpretação de H condicional G igual a verdadeiro. Então, veja bem, ó, eu estou assumindo que o H ela é verdadeira, né, é uma fórmula verdadeira, e que a condicional H condicional G também é verdadeira, certo? E suponha, ao contrário, que a interpretação de G é falsa. Aí veja bem, ó, preste atenção aqui, turma. Todo mundo aqui sabe que numa condicional, se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, essa condicional é falsa. Não é isso? Mas aqui, como eu estou provando, eu estou demonstrando por contradição, eu estou supondo, ao contrário, que a interpretação de G vai ser F. Só que aí vocês vão ver que lá na frente, né, se eu continuar com essa linha de raciocínio, o que eu assumi inicialmente, ou seja, a interpretação não será verdadeira, que é justamente a contradição. Então, vamos lá. Então, ó, suponha o contrário, logo, é falso que a interpretação de H condicional G seja verdadeira. Uma vez que H condicional G, tendo que a interpretação de G é falsa e a interpretação de H é verdadeira, então eu vou ter que a interpretação dessa condicional vai ser falsa. O que contradiz que a interpretação da condicional H condicional G seja verdadeira. Portanto, a interpretação de G tem que ser verdadeira, certo? O esquema da regra modus ponens. Na regra modus ponens, nós temos uma condicional, P condicional Q, nós assumimos P e a gente deduz Q, certo? Quando eu falo a gente deduz, significa o quê? Que eu estou concluindo o quê? Então, vamos lá. Vamos aqui, o exemplo mais clássico, né? Eu vou aqui para a apresentação, e vamos aqui para o exemplo mais clássico para vocês entenderem a regra modus ponens. Se chove, então a rua está molhada. Então, P é chove, o Q, a rua está molhada. Aí, vamos lá. Então, se chove, então a rua está molhada. Chove, né? Ou choveu, vamos supor, seria a minha segunda premissa. O que é que eu posso concluir? A rua está molhada, certo? Então, é basicamente isso. A regra modus ponens é isso, certo? Entendido? Aí, cuidado para não confundir com outra regra que a gente vai ver lá no futuro, que é a regra modus tollens. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Beleza? Gente, ó, foi muito bom aqui o quiz de vocês, né? Parabéns. Estou vendo que a galera realmente deu um gás aqui, prestou muita atenção nos vídeos, tá certo? E vamos agora para o nosso intervalinho. São 10h50, 11 horas a gente está de volta. Beleza? Interromper aqui a gravação.